menos 6 milhões de mulheres no Brasil. Você sabe o que é endometriose? Você convive com alguém que tem endometriose? Você talvez tenha endometriose? Isso te assusta? Mas o problema não é ter endometriose. O problema é quando a doença vai avançar no teu corpo de tal forma e que outras sequelas vão surgir, que essas sequelas poderiam ser evitadas. Então, o que é endometriose? De uma maneira bem simples, o útero ele tem uma camada dentro, que é o endométrio, é um tipo de tecido que forma essa camada. Essa camada é preparada todo mês. Se não tem uma gravidez, ela descola e ela sai com a menstruação. Esse tipo de tecido, que era para ficar dentro do útero e sair, por alguma razão que ainda não se explica, tem diferentes estudos sobre isso, ele vai parar dentro do abdômen do corpo da mulher. O que acontece em função disso? Esse tecido ele vai se multiplicando, se proliferando em diferentes órgãos, criando essas camadas que vão aderindo, vão aproximando, podem fragilizando a saúde desses órgãos. E pode acontecer no intestino, pode acontecer no pulmão, pode acontecer na bexiga, pode ter na bexiga, no pulmão, no intestino, no ureter. Então esse tecido fibroso que forma a camada, a gente não pode permitir com que ele esteja se estendendo dessa forma e a gente pode antecipar alguns sinais. Então quais são os primeiros sinais? Menstruação com dor incapacitante, não importa a idade. A mulher tem muita dor na menstruação, uma dor que faz ela muitas vezes vomitar, se não conseguir levantar da cama, se sentir mal, pode ser um indício. Esse é um dos indícios dessa doença, pode existir outros quadros. Mas a questão mais importante é que a dor é um sintoma de que tem algo errado e que isso precisa ser investigado. Ah, mas eu já fui no médico várias vezes, já fiz exame e não apareceu nada. Eu fui uma pessoa que passei por isso. Eu passei mais de 10 anos indo aos médicos e ninguém sabia o que eu tinha. Foram anos para identificar e quando identificou, o processo de aderência do útero e do intestino já estava tão avançado, eu já passei por 2 cirurgias, eu passei a fazer bloqueio hormonal. Foram 18 anos ao todo para conseguir sair da situação mais bizarra que é de dormir e acordar com dor. Então, muitas vezes nesse processo você acaba sendo tratada como alguém que exagera, como alguém que faz drama, como alguém que está emocionalmente abalado. Não, existe uma dor. Esse tipo de célula, fora do lugar se multiplicando, muitas pessoas por isso falam como se fosse um tumor benigno, né? O que ela faz? Ela é um quadro inflamatório. Então você vai ter dores muito fortes. Né? Agora existem mulheres que têm foco, por exemplo, não tem dor. Como é que elas vão descobrir que elas têm endometriose? Quando elas estão tentando engravidar há pelo menos 2 anos e não conseguem. Então, quem tem que se preocupar com a doença não são somente mulheres. Não são mulheres que sentem dor. Essa deve ser uma responsabilidade de cada um de nós, pelas pessoas que estão ao nosso redor. É a necessidade do esclarecimento. Né? Então, existem hoje referências, alguns indícios, apesar da medicina no mundo inteiro não saberem da causa e a cura, mas existem opções para que a mulher tenha qualidade de vida. E esse é o primeiro aspecto. Porque imagina, você tem dores, você passa mal, você fica exposta, aí você ainda tem o medo e o fantasma da infertilidade. Né? Então é um outro aspecto para a mulher lidar. Tem questões que na relação dela vão se complicar, né? De como é que as pessoas vão acolher essa dor, entender essa dor. Então assim, a gente precisa ter mais clareza sobre essas questões. Né? Quando a gente publicou em 2013 o livro Mulheres em Novelos, ele surgiu no primeiro momento da minha necessidade de exorcizar aquela dor confusa, estranha e que invadia a minha vida sem pedir licença e que eu não conseguia encontrar referências para lidar com ela no primeiro momento. Aí eu fui conhecendo outras mulheres e eu fui aprendendo com essas mulheres. Então essas mulheres que foram escrevendo para Mulheres em Novelos, das suas múltiplas cirurgias, da sua dor, da gravidez tão esperada, dos abortos, da fertilização, de uma série de questões que a gente precisa dialogar de uma forma mais aberta. A gente precisa conhecer mais sobre isso. Né? Então, eu tenho me proposto a isso e tem sido muito interessante receber o retorno de mulheres dizendo assim, poxa, eu também descobri que eu posso gerenciar essa dor, eu posso compreender melhor essa doença, eu preciso não ter vergonha de dizer que eu tenho endometriose. Né? Porque, como eu comentei, assim, foram praticamente 18 anos dormindo e acordando com dor. As mais diferentes dores, os quadros mais estranhos às vezes possíveis, de eu chegar no hospital e ninguém saber, ninguém conseguir explicar o que estava acontecendo comigo. Aí foi quando eu descobri, praticamente há 1 ano, que eu tinha também fibromialgia.
Então eu estava tratando uma dimensão da endometriose, tinha passado por 2 cirurgias, fazia bloqueio hormonal e ainda tinha outras dores. Então, muitas vezes, a gente está sobrevivendo à dor, achando que essa é a única maneira de lidar com a vida. Mas existem outras formas. Essa possibilidade de você sentir o corpo leve, de você poder dançar, de você poder fazer uma viagem sem o medo de passar mal na próxima menstruação e ficar perdida num lugar qualquer. Então existem níveis de relação com a doença, existem casos dos mais variados, porque a endometriose não é uma doença padronizada e que também vai ter sintomas padronizados, mas ela é uma doença que a gente precisa conhecer, que a gente precisa compreender, que a gente precisa estar esclarecido, para que a gente não possa permitir que esse sofrimento se perpetue da forma com que ele circula ao redor das nossas vidas e do nosso cotidiano. Essa é uma possibilidade. Eu tenho buscado que as pessoas não só compreendam, mas tenham menos vergonha e medo de falar disso. Porque a gente tem a chance de viver com saúde. A gente tem a chance de ter qualidade de vida. E se a medicina que você já conheceu, os médicos que você já foi não te ajudarem, busquem outros. Busquem profissionais, multiprofissionais, tem recursos da nutrição funcional, tem recursos do exercício funcional. É uma doença de profunda complexidade. Então vamos abordá-la com a complexidade. A gente traz um pouco da nossa história. Existem outras histórias por aí. E todas elas podem se somar para que a gente tenha mais clareza e menos dor. Para que a gente tenha mais vida e menos sofrimento. E para que a gente tenha mais alegrias do que tanto medo e tanto desconforto.